E a gente, olha, nesse último bloco do Sim Notícias, eu vou conversar com o Tenente Coronel Ferrari. É o novo comandante do batalhão, né, que engloba aqui o município de Linhares, a Companhia de Linhares, do Corpo de Bombeiros. O Coronel Ferrari assumiu o comando do batalhão no mês de abril e vai bater um papo conosco, falar um pouquinho sobre o trabalho que tem sido feito. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Coronel, bom, primeiramente vamos apresentá-lo, né? De onde veio o Coronel Ferrari e como é que tem sido nesses primeiros meses aí de trabalho à frente do batalhão dos bombeiros, que não engloba só Linhares, né? Eu tenho 20 anos já de corporação, eu vim da diretoria de operações, um órgão que foi criado recentemente. Em Vitória, né? Em Vitória, e eu estive nesse órgão de direção desde o seu início, até recentemente quando fui promovido a tenente-coronel e então transferido aqui para o comando do batalhão, que engloba também Linhares. Então nós temos Linhares, né, dentro desse bojo aí, desse conjunto, Nova Venécia, né? Eu tenho unidades em Linhares, uma companhia, que é onde fica a sede do batalhão, eu tenho uma companhia em Nova Venécia e eu tenho um posto avançado de bombeiro em Barra de São Francisco. Isso é onde eu tenho unidade de onde partem o atendimento. Mas a área sob minha responsabilidade, a responsabilidade do meu batalhão, são 16 municípios. Nossa, que pega aqui desde o Rio Doce e se estende para o noroeste do estado, né? No litoral fica a cargo da Companhia Independente de São Mateus. Em São Mateus nós temos uma companhia independente, mas enfim, em Nova Venécia, todos aqueles municípios circunvizinhos são atendidos por esse batalhão. Sim. É um raio geográfico enorme, né? É bastante grande. Bom, Coronel, falando um pouquinho sobre o trabalho, né, englobando os municípios aí, mais especificamente Linhares, o que o senhor considera assim, o maior desafio para o Corpo de Bombeiros no momento atual? A gente não tem assim, com relação a incêndios, graças a Deus não temos grandes ocorrências, né? Mas acidentes acho que é o maior problema para vocês, né? Sim, em 2017 nós atendemos aqui em Linhares, né, na Companhia de Linhares, cerca de 2.500 ocorrências. 1.800 delas, mais ou menos, foram atendimentos pré-hospitalar, aqueles que exigem intervenção para estabilização da vítima e condução até o hospital. E a maior parte desses atendimentos foi em decorrência de acidentes de trânsito. Pois é, historicamente a BR-101 aqui sempre foi a vilã, né, com muitos acidentes, né, com impactos, motos e tudo mais. Isso diminuiu, pelo menos a gente percebe que o volume de acidentes na BR diminuiu, mas acidentes ainda ocorrem muito nos bairros aqui, né? Sim, o que acontece é que a BR ela fica visível, então qualquer acidente na BR, todo mundo fica sabendo. Para o trânsito, tem toda mas nós temos muitos acidentes que acontecem nas vias vicinais, nos bairros, e que eles não são tão noticiados, não ficam tão visíveis, e só quem está ali próximo é que enxerga esse acidente, mas eles acontecem e muito. Muita colisão carro-moto, colisão moto-moto também acontece. Diariamente, se o senhor tem uma ideia, uma média de atendimentos do Corpo de Bombeiros para acidente de trânsito aqui na cidade? Para trânsito não, mas no geral a viatura de resgate, de atendimento pré-hospitalar, sai em média de 6 ocorrências por dia. 6 por dia? Todo dia, no mínimo, ali 6 ocorrências? Se dá aí uns 1.800 por ano, na média. Tem dias que dá 2, 3, mas tem dias que dá 12. Né? E se você considerar o tempo da viatura sair, atender, voltar, fazer a desinfecção que precisa para o próximo atendimento, 12 ocorrências num dia, praticamente 24 horas rodando. Traz um trabalho, assim, uma demanda muito grande, né? Coronel, os acidentes com motos, geralmente, eles assim, são mais traumáticos, né? Que a gente percebe aqui. Sim. Eles trazem sempre via de regra, o que tem o maior prejuízo é o motociclista, né? Sim. Tem um número muito grande porque o motociclista está mais exposto. Às vezes um acidente carro versus carro, por mais que tenha uma violência plástica ali no choque. De estrutura, né? De estrutura, mas a própria estrutura do carro protege as vítimas. Na moto, o condutor não tem essa proteção. Então, um acidente de moto, às vezes com menos energia de impacto, pode causar mais lesão no motociclista. Pois é, e a gente percebe também, né, a imprudência, às vezes, do motociclista aqui, fazer um alerta, né, porque muito motociclista andando de qualquer jeito aí, sem obedecer às paradas, né, passando em quebra-mola ali, por aquele cantinho, né, do quebra-molas, enfim, cometendo muita imprudência, e aí, às vezes, um simples acidente, o camarada fica 6 meses no hospital, tem toda aquela dificuldade, né, sem contar os traumas. Você tocou num ponto importante, que eu acho que eu tenho percebido no trânsito aqui local, que o pessoal não respeita muito a preferência das vias, não. Então, eu chego num cruzamento muitas vezes e eu paro, eu estando na preferencial, porque um carro não parou com a placa de parada, um sinal de parada para ele. Você está fazendo o papel dele. Exatamente.
E isso com certeza contribui para o acidente, essa educação de respeitar a preferência no trânsito. O que nas grandes cidades, com trânsito, com fluxo muito maior, seria um erro fatal, né? Você não parar numa preferencial, né? E eu acho que isso pode ser causa de muitos acidentes, porque a gente atende, mas não investiga a causa. Não é papel Se for nosso. apurar, sempre tem mas é possível que isso ocasione muitos acidentes. É só verificar quantos acidentes nós vemos em cruzamentos. Atropelamentos. E aí ver onde surgiu, qual a causa disso, vai ver uma pode estar relacionado. Coronel, algo que eu não poderia deixar de mencionar, o senhor assumiu no mês de abril, né? Dia 9, o senhor disse? 9 de abril. 9 de abril aqui. Aliás, lembrar aqui o coronel Herbert, né? Que era o anterior comandante aqui, né? Fez um belo trabalho aqui também. E agora o coronel Ferrari tocando o barco aí, né? Como novo comandante do Corpo de Bombeiros. O senhor já pegou ali uma ocorrência que marcou não só o município de Linhares, como o estado e o Brasil, que foi, infelizmente, aquele incêndio que culminou com a morte daquelas duas crianças, que posteriormente a polícia, né, afirma, já está inclusive em ação penal, que foi o próprio pai e padrasto das crianças quem cometeu aquele incêndio, aquela barbárie ali no centro de Linhares, né? Eu imagino que na carreira do senhor algo tão impactante não deve ter ocorrido nesse sentido tão forte assim, né? Foi impactante não só pelo caso em si, mas foi muito desafiador, porque exigiu muito da investigação de incêndio para apontar a causa e esclarecer como que o incêndio em si aconteceu, né? Foi talvez a perícia que mais exigiu da corporação. Tanto que vocês voltaram lá várias e várias vezes, né? Foram necessários vários exames e maturar bastante, construir de forma muito sólida as hipóteses, fazer os testes de hipóteses para a gente poder chegar a uma conclusão. Mas como a gente teve uma riqueza de dados muito grande sobre o incêndio, a gente conseguiu chegar a uma conclusão com um grau de certeza científica. Obviamente que eu não vou entrar, porque é um assunto bastante falado, né? Os suspeitos já estão presos e tal, mas enfim, só para a gente fechar essa questão desse incêndio, as mortes do Joaquim e do Cauã, as duas crianças, que ainda machuca, né? Quem é linharense, quem é pai, sente só de lembrar, né? Imagine de falar dessas coisas. No primeiro momento que o senhor chegou lá com a sua equipe, o senhor já percebeu que tinha algo de diferente naquele incêndio que levava para entender que não era um acidente ou demorou um pouco para... Com a experiência de bombeiro, deu para já perceber isso? Não, chamou de cara não, tá? Teve algo que chamou a atenção, que foi um local, porque a queima do local foi muito grande, mas chamou a atenção que um local específico a madeira estava muito queimada. A cinza estava mais mineralizada. Diferente dos demais. Diferente dos demais. E não era um local do cômodo onde aparentava ter uma fonte de energia para o fogo ter começado ali. Isso me intrigou. Mas não apontava para uma ação humana. Ainda não dava para dizer que... E o fato das crianças estarem no local do foco também chamou a atenção. Porque normalmente as vítimas morrem tentando fugir do incêndio. É o inverso, né? É o inverso. Elas não estão às vezes elas não acham a saída, mas morrem no cantinho, tentando fugir, e elas estavam no local. E isso me intrigou também, mas não apontava para... Ainda não dava para dizer que... A ideia inicial, quando a gente chegou lá, era de que realmente se tratava simplesmente de uma tragédia, de um acidente trágico. E aí, numa busca mais precisa, os elementos ali, causadores desse fogo, que foi possível detectar isso aí, né? Até a versão que o pai começou a apresentar, ela se mostrava incompatível com o que a gente tinha visto. Porque isso também ajudou a entender o contexto. Ajudou a levantar o alerta, porque o incêndio ele deixa marcas, ele aponta, é difícil de ler, é preciso muita experiência e dedicação e meditar muito ali sobre o que a gente vê, sobre a análise dos dados, mas o incêndio ele mostra, ele deixa marcas de como ele aconteceu. E isso já no começo, as versões apresentadas pelo pai já não se mostravam compatíveis com o que a gente sabe sobre como o incêndio se desenvolve dentro de um quarto. Porque o incêndio em compartimento ele é muito característico, tem fenômenos que são característicos. E o que o pai falava não era compatível com o que a gente sabe sobre o incêndio dentro de um cômodo. Pois é, e aí a gente sabe todo o desfecho disso aí, né? Esse trabalho apresentado pela Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, a perícia da própria Polícia Civil também foi feita, foi tudo apresentado, a gente cobriu isso aí, depois o Ministério Público também voltou a falar, e o caso segue, a ação penal já está aí rolando, tramitando na Justiça Estadual, mas algo que realmente marcou e marcou muito, né, Coronel?
Coronel, agora para a gente ir fechando a nossa entrevista, muito se falou aqui ao longo dos anos com relação ao posicionamento, a localização da companhia aqui de Linhares, a sede do batalhão, né? Há alguma possibilidade de mudança ali do centro? Muita gente fala, o centro ali às vezes é meio complicado, até para a logística de vocês. Tem alguma coisa que atrapalha nesse sentido? Bom, nós estamos estamos instalados, né, numa edificação muito antiga. Ela era uma delegacia municipal. Nem existe mais delegacia. Os mais antigos aí vão lembrar, né? Nem existe mais delegacia municipal, né? Com a Constituição de 88 não existe mais essa delegacia municipal. A Polícia Civil ela é um órgão estadual, né? Desde o nosso ordenamento inaugurado pela Constituição de 88. Então, a nossa estrutura física, ela é bem, como é que eu vou dizer assim, antiga e nos limita muito. Então, para a gente acomodar adequadamente todos os setores que a gente precisa acomodar, a gente fica limitado por essa estrutura muito antiga. Uma das soluções para melhorar o ambiente físico e motivar melhor o pessoal, instalar melhor e acolher, atender melhor o cidadão que chega procurando o nosso serviço, seria a mudança de local, de sede. Então é uma possibilidade. Mas o centro em si não é um local ruim para a gente, porque a gente tem um volume muito grande de ocorrências no centro. Ali fica mais fácil para sair para a BR. O local que a gente está hoje no centro não é um dos mais fáceis para a gente sair nos dois sentidos da BR, mas o bairro centro não é ruim. Mas mesmo que um dia o quartel saia do centro, a ideia nossa é de manter o atendimento ao público para a questão de vistoria, de alvará, essas coisas. A parte administrativa. Isso ser sempre mantido no centro. Se um dia o quartel sair, esse serviço vai ficar no centro. Porque facilita muito quem vem dos bairros de ônibus. Acaba... Porque só precisa pegar um ônibus para chegar até o centro e ser atendido por nós. Bom, de concreto ainda não tem nada não tem nada. Né? Eu agradeço então o Tenente Coronel Ferrari, comandante do batalhão, né, de Linhares, que engloba Linhares e os municípios que a gente já citou aqui, pela presença. Ele que assumiu no mês de abril e tem aí o desafio de comandar a tropa, né, o Corpo de Bombeiros aqui na região, nesse trabalho brilhante dos bombeiros aqui no nosso município e estado. Obrigado pela presença, Coronel. Eu que agradeço, estamos à disposição. Esta edição do Sinotícias vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, o carinho de sempre, o pessoal da Grande Vitória que nos vê sempre pelo canal 20, via RCA, eu agradeço a audiência também. Você de Linhares e região, continue mandando seu recado para a nossa página facebook.com/tvcinlinhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal direto no YouTube. Só rever, compartilhar. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana. Sinotícias, Linhares se vê aqui.